Fala galera, boa noite a todos. Daniel Iscariote aqui, sou morador de Osório, no Rio Grande do Sul. Para quem não me conhece, fui morador muito tempo de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e hoje sou aqui quase um bicuíra da praia, aqui, que é como os gaúchos chamam quem mora na praia. Não sei se é assim nos outros lugares. Já trabalho com o Ozox desde janeiro de 2024, onde comecei por acaso, comecei por necessidade de não do negócio, não me interessei pelo negócio, sem ouvir o negócio eu já não tinha me interessado. Só que eu me interessei no produto que a gente vai falar aqui hoje e foi provavelmente a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi ter tomado a decisão de ter colocado esse produto dentro da minha casa, dentro da casa da minha família. E é para isso que a gente está aqui hoje, tão animado, falar sobre esse negócio, sobre esse produto que é maravilhoso, sobre ozônio, que provavelmente você está aqui porque você se interessou pelo ozônio, e você vai ver, para quem está vendo aqui ao vivo, quem tem o D na frente aqui, que é um combinado que a gente tem, que são distribuidores, você vai ver essas pessoas todas muito contentes, muito felizes com o trabalho que elas desenvolvem e com o produto que elas já adquiriram, que elas já têm em casa. Para quem está vendo isso pelo YouTube, não importa a época que você está vendo, imagine que hoje, dia 11/11, nós estamos nesse exato momento, numa live que é exclusiva, que está acontecendo agora no Brasil, 79 pessoas. 11/11 de 2025, somos apenas 80 pessoas nesse momento assistindo a uma apresentação que é oficial do negócio, Ozox. Eu não sei como que isso vai ser daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Mas pensar que há um ano atrás o negócio cresceu mais de 400%, imagina a exponencialidade desse negócio daqui a 10 anos. Então, neste momento, para os felizardos que estão vendo isso aqui, somos apenas 80 pessoas. Como que vai funcionar essa noite, então? A gente vai apresentar primeiro para vocês o ozônio, a empresa Ozox, que produz esse aparelho, que gera o ozônio. Depois a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do que o ozônio que esse aparelho produz faz na saúde de uma família. Escolhemos uma família especial hoje para a gente falar. Um caso que eu gosto muito, uma história que eu gosto muito, que é a da Cláudia, que é uma moça de São Paulo, que ela tem um filho que é autista, e ela vai falar um pouquinho da transformação que foi na saúde dela. Primeiramente, quem vai fazer a apresentação é a Arlene. Depois, eu vou falar sobre o negócio Ozox, brevemente, não dá para a gente explicar todo o negócio Ozox numa apresentação aí que vai durar pouco tempo. E no final, a gente tem uma convidada aí especial, que é um prazer tê-la na minha equipe, ser uma filha de negócio, vocês vão entender no decorrer da conversa. Nós vamos falar com a doutora Lília Teixeira. A Lília Teixeira é uma das maiores médicas integrativas do Brasil, e ela hoje separou um bate-papo com nós, onde a gente vai poder fazer algumas perguntas para ela, ouvir um pouquinho da história dela, de como que ela, como com as palavras dela, vou antecipar aqui, realizou o sonho de poder levar o ozônio para casa das pessoas através da Ozox. Então, fica por aí, não sai daqui. E agora, quem vai fazer a primeira parte é uma pessoa que vocês, quem já estava aqui um pouquinho antes da gravação, começou a falar, uma pessoa que eu admiro muito. Hoje ela está de aniversário de Ozox. Hoje mesmo faz um ano de Ozox. É uma pessoa que provavelmente, na minha opinião, provavelmente não, na minha opinião, eu acredito de todo mundo, é a melhor comunicadora que a gente tem na empresa. Já encheu os bolsos de dinheiro no decorrer desse um ano e faz um trabalho incrível, que é a nossa queridíssima Arlene Gonçalves, graduada bronze da empresa da cidade de Viçosa, em Minas Gerais. Arlene, seja muito bem-vinda, é Eba! contigo! Boa noite, Daniel Scarió, meu avô no negócio. Boa noite, colegas. Boa noite, parceiros. E boa noite, convidados. Você que está chegando aqui pela primeira vez. Vamos lá, vamos falar de ozônio, o poder do ozônio, porque é notícia boa que a gente tem para compartilhar. O que nós temos aqui hoje para mostrar para vocês é a apresentação oficial da empresa, mas é só assim a ponta do iceberg, é uma janela, mas é de um universo maravilhoso. E da nossa empresa Ozox.
e eu descobri que a gente não tem jeito de falar Ozox sem sorrir. Experimenta para você ver, diz aí assim, Ozox, e você já vai entrar feliz, porque aqui você vai ser feliz no Ozox. A Ozox é uma indústria brasileira e aqui já está a primeira notícia boa. É uma indústria nacional que está há mais de 15 anos no mercado e é pioneira e ela se destaca na fabricação de geradores de ozônio com tecnologia própria, uma tecnologia inovadora, exclusiva e revolucionária. Nós temos um produto, gente, que é especial. A Rosox, ela está na cidade de Maringá, que seria o nosso Vale do Silício, né, Daniel? Estou muito feliz de conhecer Maringá, porque nós teremos a oportunidade de estar aí agora em dezembro. E a Rosox, ela entrega esse produto genuíno 100% nacional. Ela tem muita confiabilidade, porque não é uma empresa nova no mercado, ela já está há 15 anos no mesmo local, com os mesmos donos, né? Isso faz toda a diferença. Tem um time comercial competente, treinado, prestativo, tem também uma estrutura completa de assistência técnica permanente, é uma empresa estruturada e pronta para crescer. E a linha de produção está cada vez melhor, avançada de acordo com as novas tecnologias. Então, a Ozox está não posso falar que está no ponto de largada, porque ela já largou e ela está disparada aí como um foguete e nós estamos junto com ela. Essa é a linha de tempo da empresa. Como eu disse, não é uma empresa que começou ontem, começou em 2008 e foi de ano a ano, etapa em etapa, fazendo escolhas para permanecer no mercado. Gente, não é fácil desenvolver tecnologia, não é fácil e não é barato desenvolver know-how próprio. E a Ozox vem fazendo isso ano a ano até começando com geração de equipamentos geradores de ozônio para ozonização de piscinas e até chegar em 2016 na criação dos equipamentos portáteis, que aqui é que tem a ver com a gente. E em 2018, apenas 8 anos atrás, uma outra decisão que tem mais ainda a ver com a gente, que é a implantação do sistema de vendas diretas, que é onde que a gente tem a oportunidade de também vir pegar uma fatia desse bolo na distribuição dos produtos, porque caso contrário teria que ser venda convencional, em lojas, em atacadistas, em representantes, com internet, e aqui na Ozox não, é só através do representante, do distribuidor, e não pode ser vendido em redes sociais, pela internet. Então, em 2019, mais um avanço com o lançamento da linha de óleos ozonizados, nova sede e mais desenvolvimento de produtos, depois novos equipamentos, lançamento do equipamento Bivolt, e em 2025 também o lançamento do nosso querido Ozox Multi. Agora, o que que essa linha do tempo tem a ver com você? Comigo tem o seguinte, estava terminando o ano passado e aqui eu entrei, a Ozox entrou na minha linha do tempo, eu passei a fazer parte aqui. Então, se você está chegando aqui hoje, você vai começar a fazer parte da sua linha do tempo, da linha do tempo dos Ox, o tempo que você chegou. Agora, pense que mais 5 anos, 10 anos vão se passar e nós estaremos juntos crescendo com esse projeto. 10 anos com princípios, com uma visão de missão, de visão, de valores. Eu gosto muito de ressaltar, né, que toda empresa tem que ter essa base, né, que é onde que dá uma lógica, né, de por que estamos aqui, sabe? E eu gosto muito dessa visão da Ozox quando ela fala que em 2030 vai estar com a presença consolidada em todos os continentes. E isso vai acontecer a partir da gente, a partir do nosso trabalho, que nós estaremos fazendo essa expansão da Ozox, como estamos fazendo hoje aqui nessa live. Nós estamos no Brasil, o Brasil hoje é um continente para a gente desbravar, muitas pessoas, muitas regiões, muitos estados, cidades nunca ouviram falar, então nós temos um negócio novo, o que também é uma raridade.
Porque existem muito boas empresas para você trabalhar, mas todas já com o mercado bastante mexido. E aqui a gente tem, né, a chance de ser cabeça e não ser cauda. Faz muita diferença isso, tá? E os valores da Ausox é entregar um produto de qualidade, tecnologia de ponta, com excelência, postura positiva e proativa, sempre com foco na solução e respeito na hierarquia com igualdade. Nós temos aqui o nosso diretor-presidente, Marco Antônio Musi, uma pessoa queridíssima, uma pessoa de muita espontaneidade, persistente e que está junto com a equipe para poder trazer, sabe, ou levar a Ozox dentro desse propósito. E baseado em quê? Em tecnologia. E o chefe da tecnologia é o Gleison Oberleitner, que está sempre ali apoiando e desenvolvendo e dando suporte na parte tecnológica. Nosso negócio é ozônio, ozônio, essa linda molécula, esse oxigênio triplo. E esse ozônio é que nos move. E vocês vão conhecer agora um pouco mais sobre o poder do ozônio. O ozônio, que é ele foi descoberto em 1856, gente, por um acaso. E ele foi criado, passou a ser gerado sinteticamente, dizemos assim, pelo Siemens, que é daquela fábrica alemã conhecida, né, pelos Siemens. Então, ele criou o primeiro gerador de ozônio externo. Mas quem foi o primeiro criador foi Papai do Céu mesmo, porque o ozônio surge na estratosfera a partir do relâmpago. Dá um relâmpago e aí vem a descarga elétrica que faz com que surja o ozônio na camada de ozônio. E ele passou a ser pesquisado e descobriu que o ozônio é excelente para neutralizar vírus, fungos, bactérias e superbactérias. Descobriu também que o ozônio neutraliza odores, combate mofo, então ele sanitiza o ambiente, essencialmente. E ele serve para purificação do ar e é muito bom para questões respiratórias, inflamações do quadro respiratório. Agora, se sabe também que o ozônio é tóxico. Você não pode ter ozônio assim de qualquer jeito em casa. Isso também já foi baseado em pesquisa, até que se chegou à conclusão que em doses bem pequenas é possível. Mas como conseguir um gerador de ozônio com dose compatível com o ser humano? É sobre isso que nós vamos falar agora. Então, o ozônio ele, como elemento, ele passou a ser muito pesquisado para uso na tratamento de saúde através do que se chama ozonioterapia. E a ozonioterapia, que exige capacitação pessoal da área médica, equipamento próprio, biossegurança para poder manipular, hoje é praticada nos Estados Unidos, é praticada há anos em Cuba, é onde que se explica aquela conversa que fala assim: ah, em Cuba a medicina é muito avançada. Avançada como, gente? Se hoje é caríssimo fazer pesquisa e exige, né, medicina nuclear, mas o ozônio é tão eficiente que ele trata mais de 260 problemas de saúde e Cuba é sim avançada na pesquisa do ozônio. Na Espanha, tem o tratamento por excelência de suporte para tratamento de câncer usando a ozonoterapia. Na Itália, para hérnia de disco e lombalgia. Na Alemanha, o seguro de saúde paga para a pessoa fazer o tratamento. Rússia e Ucrânia também. E na Grécia também. E o Brasil? O Brasil tem 3 meses que o Conselho Regional de Medicina autorizou, reconheceu que a ozonoterapia é válida para tratamento de ferida e de dor. Então, o ozônio hoje no Brasil, ele está, por isso nós falamos que nós estamos assim no mercado do ozônio num momento fantástico, porque o Brasil agora descobriu o ozônio e nós estamos possibilitando o acesso ao ozônio para se ter em casa através desse gerador de ozônio maravilhoso que é o da Ozox, tá? O problema de saúde hoje, vocês vão concordar comigo, que depois da pandemia nós não voltamos a ser os mesmos. Todo mundo hoje tem muito mais consciência da necessidade do autocuidado, de se preservar, de passar um álcool na mão. E a Ozox purifica os ambientes, promove o bem-estar de forma natural e sustentável.
É um produto que deixa o ar mais limpo, mais puro, melhora a qualidade do ar. Ele é um tratamento complementar para melhorar a qualidade de vida. Ele faz purificação e sanitização e auxilia em diversos casos patológicos. Veja só. E com isso, nós temos os produtos que nós disponibilizamos, nós distribuidores. E por quê? Como eu disse, esses produtos não fazem propaganda, não vendem em loja no processo convencional e nem na internet. Então, nós temos para disponibilizar o Ozox Ar, que é um gerador de ozônio. Essa é o nosso produto. É uma embalagem que, em torno de 3 quilos, é um aparelho bivolt. Ele aqui dentro vem acondicionado, é um aparelho eletrônico de alta tecnologia, tá? Lacrado, sabe? Porque é claro que tem segredo industrial ali dentro. Não tem ou não tem, Daniel? E aqui nessa bolsinha menor, nós temos a tomada, porque ele simplesmente é um aparelho que não tem refil, só ligar que ele funciona, e temos o temporizador que você escolhe de acordo com o tamanho do ambiente, pequeno, médio ou grande. Só um instantinho. Bom, nós temos o Ozox Multi, que é o lançamento desse ano, e que tem a possibilidade de fazer ozonização da água também. E isso faz todo um diferencial, porque com isso a gente tem a cobertura da água, do ar e dos alimentos, porque com a ozonização de alimentos, né, frutas, verduras, legumes, o ozônio faz aquilo que usualmente a gente faz com cloro em casa, mas o cloro tem inconvenientes. Eu mesmo sou alérgica, não posso ter ambiente com cloro. Mas o ozônio faz a mesma coisa com a vantagem de degradar 90% dos agrotóxicos. Então, você quer ter mais qualidade da alimentação para entregar para o seu filho, sua família? Use o sistema de água ozonizada. Então, gente, a Ozox ela tem uma linha de óleos ozonizados, que todos eles são à base de óleo de girassol. Só que vocês reparam aqui que tem vários outros itens de óleo de girassol, né? Tem o óleo de girassol, tem o óleo de girassol, mas tem outros itens. Tem copaíba, tem lavanda, tem peppermint, tem tria tree, que é uma palavra que é difícil de falar. Inclusive, amanhã pela manhã, às 8 horas, nós vamos ter uma palestra com uma das... Acredito que seria uma das pessoas que mais entendem de óleos hoje da Ozox, que é a Suzete Gonçalves, que ela é aromaterapeuta, já há muitos anos, cabeleireira, manja muito de óleos, mas a base dos óleos é óleo de girassol e todos os nossos óleos têm uma gigante carga de ozônio, gente. Isso faz toda a diferença. Óleo de girassol tem um monte por aí, bem baratinho, tem um bom resultado. Normalmente não tem um cheiro muito bom, mas tem um bom resultado. Só que o nosso aparelho, gente, o nosso óleo, ele tem uma carga de ozônio muito alta. Chega a ser 12 horas ozonizando esse óleo de girassol. E isso faz uma diferença tremenda. Eu gosto de falar de um exemplo que eu fui numa farmácia em Novo Hamburgo que ozonizava óleos. Em 15 minutos eles me entregariam o óleo que eu queria. Imagina que em 15 minutos eles me entregariam óleo com ozônio. A Ozox trabalha 12 horas ozonizando esse óleo. E, além disso, cada um desses óleos ele tem um blend de outros óleos essenciais. Então, é maravilhoso, é incrível, os resultados são fantásticos. A gente muitas vezes esquece de falar dos óleos, mas são impressionantes, né, Arlene? E vamos aproveitar aqui, já vamos dar um spoiler. E vamos. Amanhã, gente, às 8 horas da manhã, vai ter um super treinamento sobre essa linha de óleos ozonizados. E é tão maravilhoso, que depois que você assiste o treinamento com a nossa querida Suzete, você vai ter um recurso terapêutico às suas mãos com essa linha que você vai ficar apaixonado. A gente já ama, né? Depois do treinamento da Suzete, vai ficar apaixonado. Daniel, esse treinamento é aberto para convidado? Era para ser só para representantes, mas eu já fui precoce aqui, agora vamos ter que convidar todo mundo, né? É mesmo? Vai ser aberto? Pode, Então, quem pode, está aqui hoje vai poder participar amanhã? pode participar. Olha, gente, Alguém fez uma pergunta. 5 óleos são de 30 ml e 5 óleos são de 60 ml, tá?
Porque, Daniel, Pode? eu já ia dizer, que a gente veio aqui para dar notícia boa, então já está mais uma notícia boa aí para vocês, viu, gente? Vai poder participar, mesmo se você estiver só querendo aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais. Começa às 8 horas da manhã, ok? Arlene, ela me mandou hoje Eu tô o treinamento sabendo. e eu já dei uma espiada, ó, vai estar Sim, alto espetacular. nível, já estou sabendo. Tem surpresa maravilhosa aí de qualidade, padrão de qualidade Ozox. Vamos em frente, Daniel. Então, com relação a essa linha de óleos ozonizados, é um outro produto que está muito em alta aqui no Brasil. Todo mundo sabe que o óleo ozonizado, gente, é o precioso do precioso das flores, né? E a Ozox fez essa composição maravilhosa para a gente poder também levar, né, comercializar aqui no Brasil. Nós temos um representante, um garoto propaganda, que nem é tão garoto assim, mas ele é até muito popular, o Eduardo Figueiredo, que é o doutor Bactéria, que é uma estratégia de marketing. Por quê, gente? Porque o Zox está no momento de crescer, porque toda empresa precisa de pessoas. Então, nós estamos, nesse momento, numa fase para encontrar pessoas que se identificam com esse propósito. Então, quando você tem uma pessoa que tem essa credibilidade no mercado com relação à sanitização, que é a praia, né, do conhecido doutor Bactéria, ele tem mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, por exemplo, a Ozox, e ele conheceu a Ozox, ficou apaixonado e hoje faz a divulgação para a gente. Nós temos laudo de emissividade, que é para comprovar que o ozônio que gerado pelo nosso aparelho, ele realmente é de 0,006 ppm. Então, 0,06 ppm. E ele faz isso de forma contínua, estável, controlada, então segura, para a gente poder ligar o aparelho em casa, ao lado da nossa família, você dormir com o aparelho ligado. Mas o que é mais importante? Que ele é efetivo, que quando você tem o ozônio, você tem a efetividade que ele está sanitizando o seu ambiente com segurança e de forma muito é, realmente efetiva, porque em 10 minutos, por exemplo, nesse teste realizado na Unicamp, comprova que ele inativa o vírus da Covid, por exemplo. E você sabia, Daniel, que a história do pelo ar a gente pega até lepra. E outro dia, eu conversando com uma mãe, ela falando que a filha dela parecia um quadro que não conseguia dormir, chorava, chorava, ninguém identificava o que que era. Quando ela foi para o hospital, descobriu que estava com pneumonia bacteriana. Eu falei, mas como é que ela pegou isso? Ela falou assim, pelo ar. Entendeu? Então não se sabe, né, o que que é. Então, mas é uma proteção muito grande que a gente tem quando a gente tem ozônio em casa. Mais importante que tudo isso, gente, antes da gente falar do modelo de negócio, é falar como o Ozox funciona e como tem mudado a vida das pessoas. Há um ano atrás, eu não daria conta de falar com vocês. Eu não tinha voz. Hoje eu fiquei com falta de ar porque minha garganta ressecou, tá? Aí agora, mas no ano passado eu não tinha voz por causa de asma. Então, foi usando, dormindo com o aparelho, minha saúde foi melhorando, voltei a ter capacidade de falar, de várias outras coisas, e não tenho mais. Deixei de usar a bombinha, que usava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. A criatura estava dormindo e acordava com falta de ar. E aí a minha qualidade de vida melhorou bastante. Mas nós temos pessoas com resultados aqui que são realmente assim incríveis, são maravilhosos. E por que que a gente gosta de compartilhar resultados? Porque você está autorizado a passar para frente, porque talvez seja você que vai levar essa notícia boa para alguém que está pedindo a Deus algo que possa melhorar a vida dela. E é o que aconteceu com a nossa colega Cláudia, Cris Gomes. A Cris, gente, eu a conheci aqui na Ozox, e quando a gente se coloca no lugar da pessoa, a gente tem uma noção do valor do resultado que ela tem, não é mesmo, Arlene, Cris? Arlene, não é Cris, é a Cláudia.
É a É a Cláudia? Cláudia? É a Cláudia, isso? Oh, meu Ela está, Deus! ela está por aqui, cadê ela? Deixa eu achar ela aqui. Cláudia, levanta a mão aí que eu vou te achar. Ah, então a Cris, você fica para a próxima, porque sua história é incrível. Aqui, Cláudia, vou liberar teu microfone, tá aí. Coloca desativar o mudo. Aí, Tá aberto, Cláudia, Cláudia Gomes? tá aberto, é isso E aí. Ah, sim. Ô, Cláudia, desculpa. Era com não, C e o mesmo sobrenome, mas eu troquei tudo. tá certo. Tranquilo. Boa noite, gente. É um prazer estar com vocês. Morrendo de saudade de cada um de vocês que eu já conheci. Em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser, e Deus quer. Meu nome é Cláudia, para quem não me conhece, eu moro na cidade de São José dos Campos, né? Eu faço parte dessa equipe maravilhosa, né? Dessa unidade do Ozox. Já não tenho um ano ainda, mas estou breve fazer agora esse mês. Dia 23, esse mês eu faço um ano que eu estou na Ozox. E eu fui procurar os óculos também não foi em questão de trabalhar, foi porque eu já estudava para a qualidade de vida dos meus filhos. Então eu já sabia como o ozônio é maravilhoso para todos que respiram. E no meu caso, eu fui procurar por causa dos meus filhos de autismo. Eu tenho duas crianças, sou mãe de três filhos, mas porém duas crianças, uma tinha epilepsia e o outro eu descobri o autismo agora, no Pedro com 4 anos, porém a Kiara sempre teve autismo e eu não sabia, e agora ela é laudada com autismo também. Ela começou com uma epilepsia. Só que eu me preocupei em questão do autismo, porque da Kiara eu me preocupava com a epilepsia. Então eu achava que o dela era epilepsia e eu tinha que ajudar ela. Não que nem curasse, mas que tanto que desse qualidade de vida para ela. E foi quando eu comecei a estudar sobre ozônio. Porém, eu não conseguia fazer a aplicação de ozônio. E o Pedro, a minha preocupação com o Pedro era porque ele surtava muito. E a gente sabe que o autismo, ele não tem cara, ele é um aspecto. Então, para as pessoas, quando fala de autismo, elas vão falar assim, mas ele fala, mas não olha dentro dos olhos, então as pessoas imaginam que o autismo é só assim, e não é assim, o autismo ele é um aspecto. E eu tive muita dificuldade, porque assim, como olhar para os meus filhos, as pessoas acham que o autismo ele tem que ter cara, e não tem que ter cara, é um aspecto. Então, olhava para os meus filhos e falava assim: ele não tem nada. E eu ia no médico e o médico falava assim: seus filhos não têm nada, que o seu filho precisa é você ter pulso, porque é tipo assim, dizendo que eu não tinha pulso firme com meu filho, o Pedro, que tem 4 anos, porque o Pedro gritava o tempo todo. O Pedro era tudo muito difícil, era difícil para dormir, era difícil para acordar, era difícil para tomar banho. Então ele gritava, ele ficava muito nervoso. Então ele me mordia, ele me batia, ele me chutava, e era coisa assim que isso me preocupava, porque assim, como que você vai ficar batendo numa criança? Eu sou uma pessoa que eu não sou de bater. Eu sou uma pessoa que eu sou de conversar. E eu tenho 3 filhos, meus filhos sempre me respeitou, 17 anos, e a Kiara que tem 9 anos hoje. E eu falava, não é desse jeito, eu tenho uma educação, não é assim. Eu falava pro doutor, o doutor falou, não é, personalidade forte, você tem que ter firme com o seu filho. Isso me entristecia muito, porque uma criança, hoje o Pedro tá com 4 anos, mas uma criança com 1 ano e pouquinho, ele não vai surtar de noite, de madrugada, igual o Pedro surtava de noite, surtava de madrugada, surtava de dia. Então não tinha hora pro Pedro surtar. Eu via que realmente quando mudava a rotina, ele ficava mais tenso. E ele tem muitos rituais, né, rituais com brinquedo, aquele mesmo brinquedo, muitos rituais. Eu vi que aquilo lá não era normal. E a Kiara, eu achava que era normal porque ela tem seleção alimentar, mas todas as vezes que relatava desde a creche até agora, relatava assim: sua filha é muito quietinha, sua filha é muito quietinha. Eu achava que isso era um ponto positivo. Eu não achava que isso era um ponto negativo. Eu falava, meu filho sempre foi bem educado, né? Eu educo ele, né? Mãe toda, então para mim tá tudo certo. E depois eu comecei a ver que não, porque ela não socializava com as crianças. E eu vi que o Pedro também não socializava, ele sempre ficava no mundo dele, com os brinquedinhos dele ali. E o que mais me preocupava é ele se mutilar. Então, assim, ele me bater, que ele me batia, tacava a cabeça em mim, isso machucava tanto ele quanto eu. E ele se mutilar, ficar batendo a cabeça, cortar a boca, então isso me doía. E quando era de dia que ele surtava, eu saía andando com ele para a rua, porque eu falava assim, se eu ficar dentro de casa vai ser pior. Então, melhor eu sair andando. Então, eu descia, subia morro com ele, e as pessoas ficavam me olhando muito, porque eu falava, misericórdia, o pessoal vai achar que eu não sou mãe do Pedro. Tinha essa preocupação, por causa dele ser um pouco mais claro.
E o Pedro fazendo aquela birra, que não era birra, aquele surto, e ao olhar dos outros é uma birra, porque é igualzinho uma birra, literalmente uma birra, no olhar das pessoas que não conhecem. E isso me incomodava e me preocupava. Até que um dia que eu cansei de levar no pediatra, passando pelo SUS, e eu falei, eu vou pagar um neuro para meu filho. Aí eu juntei dinheiro e paguei um neuro particular e levei tudo escrito. Como eu já vim estudando já há anos sobre qualidade de vida para meus filhos, eu faço os pilares, e eu levei tudo escrito para a doutora. Todos os rituais dele, ele tem mania de muitas coisas pequenininhas, bem pequenininhas assim, ele ficava segurando na mãozinha, não podia perder, se perdesse era aquele choro, e é coisas pequenininhas mesmo, gente. Tudo que você imaginar de muito pequeno, ele pegava e ficava assim, e não podia perder. E ele falava assim, mãe, guarda para mim. E no começo eu não tinha tanta essa noção. E eu falava que eu guardava, mas assim, perdia, gente, uma coisa pequenininha. E ele começava a gritar, gritar, gritar. E eu falava, por que a pessoa chorando? Ah, por causa, cadê meu negócio? Eu falei, que negócio? Era uma coisa, tipo, muito significante. E isso me incomodava. Aí levei ele nessa neuro, aí através dessa neuro eu relatei tudinho, ela falou assim, mãe, o que o seu filho tem é autismo, e ele tá ele tá bem elevado. Se você não tiver um olhar diferenciado para o seu filho, ele vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a sua filha. E quando ela foi me perguntando as perguntas, eu comecei a bater com a Kiara. Aí eu falei, doutora, você tá fazendo pergunta aí, mas tá batendo na minha filha. Ela falou assim, é o que a minha filha aconteceu com a minha filha. Ela falou, sua filha começou a se convulsionar com 4 anos? Eu falei, sim. E ela falou assim, mas tudo que você tá falando aí tá batendo com a minha filha, seleção de alimentar, várias outras coisas. E ela falou assim, então, provavelmente não foi investigado, mas com certeza sua filha também tem autismo. E aí ela falou assim para mim, o Pedro, você tem que fazer uma terapia com ele urgente, porque o quadro dele, desse jeito, ele surta muito, é muito preocupante, então é mais fácil a probabilidade dele de começar com uma epilepsia de novo. Eu falei, misericórdia, porque eu já sabia o que era ter epilepsia, e é horrível, né? Não desejo para ninguém, é uma coisa muito horrível. E pior de ser horrível ainda, pior ainda é os remédios que você tem que dopar, porque os remédios não deixam dar epilepsia, porém dá muitos efeitos colaterais, isso é o mais triste. A minha filha mesmo começou, depois dos remédios, ter depressão, ansiedade, crise do pânico, não ficava sozinha em nenhum momento, cabelo caía, ela inchou, então já sabia tudo o que poderia acontecer com o Pedro, igual aconteceu com a Kiara. Aí quando deu o ano passado, em novembro do ano passado, foi a última crise do Pedro forte. Foi quando ele tirou toda a parte do pescoço assim, ó, com a mão, arrancando, numa crise que ele teve. Porém, ele teve essa crise de madrugada, porque quando ele tem crise durante o dia, eu sempre pegava ele, saía e disfarçava até ele sair da crise. E aí eu fiquei muito desesperada, porque saiu toda a pele do pescoço dele. E o psiquiatra, que eu faço acompanhamento com psiquiatra, porque em São José não tem neuro na rede SUS, ele passou um remédio forte para me dar pro Pedro. Ele falou assim, ó, vou te dar esse remédio e você vai começar a dar. E eu já comecei a imaginar tudo que poderia acontecer, igual aconteceu com a Kiara. Eu falei, nossa, eu vou dopar meu filho, vai dar um monte de sequelas, se tiver que dar, eu vou dar, mas assim, eu queria algo natural. E eu sabia que o ozônio, se eu tratasse com ozônio, o ozônio trata mais de 262 tipos de enfermidade, eu sabia que eu ia tratar o meu filho com qualidade e não ia dar efeitos colaterais, igual eu tive que fazer para a Kiara. Ô, Cláudia, E Deus é bom. Oi. posso fazer uma pergunta? Como Pode. que tu descobriu o ozônio? Quando que chegou para ti o ozônio? O Como foi a ozônio história que tu descobriu? o ozônio é bênção do Senhor. Eu conheci a Marli Zimon uns anos atrás. A gente fazia um mentorado com o Ben, e aí eu conheci ela no grupo. E eu já estava estudando sobre suplementos alimentares. E através da Marli que eu fui sobre o suplemento alimentar que eu estava procurando. E a Marli me chamou, eu estou um ano na empresa, ela me chamou um ano antes, atrás. Só que o que acontece? A cabeça de uma pessoa com várias coisas. Eu não trabalho mais CLT, né? Eu decidi não trabalhar CLT por causa da Kiara. E aí a Marli falou assim, eu tô numa empresa, isso aqui. Eu falei, poxa vida, eu não vou dar conta, porque assim, eu já tenho que correr com meu filho para lá e para cá, já faço trans, enfim, já faço bico, fazia um monte de coisa. Eu falei, não vou nem escutar, porque eu não consigo ter essa responsabilidade, ó, como que é? E eu não escutei o que era. De verdade, eu não escutei, porque se eu tivesse escutado a palavra ozônio, eu já tinha falado, ó, não quero saber, manda pra minha casa, eu já tinha falado até isso. E aí, beleza, aí passou. E eu dei tchum, né? Nem falei com a Marli mais, enfim, passou. Quando eu vi a Marli postando, que eu
vi ela postando as coisas, eu chamei ela falou que era ozônio, eu falei, misericórdia, eu perdi um ano, cara, sem essa bênção na minha casa. Eu falei, Marli, por que não falou que era ozônio, desenhou, não escreveu pra mim? Eu falei, Cláudia, achei que você não, né? Enfim, achei que você, tipo, não me deu atenção, porque foi isso que aconteceu, não deu atenção para ela, e acabou passando batido. E eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso disso. Ah, você conhece? Eu falei, eu conheço já há muitos anos, estudo há muitos anos, nem tanto que antes da empresa eu comprei um filtro na minha casa com água ozonizada. E aí, eu dei água ozonizada para a Kiara, a água com ozônio para a Kiara, e ela desinchou inteirinho. E eu comecei a dar água ozonizada para a Kiara e ela conseguiu relaxar e ter menos crise de ansiedade. Então, assim, o ozônio na água, para mim, foi uma coisa maravilhosa. E foi suplementando e com água ozonizada que eu tirei a Kiara do remédio de tarja preta. Foi Deus que curou a minha filha e eu fiz a minha parte de aceitar a cura, de ir atrás de coisas melhores. Eu falo, é Deus que cura, mas a parte da gente, a gente temos que fazer. E aí Ô, eu Cláudia, conversei com ela ali e ela me mandou em outubro do ano passado. Que tá. bacana, Cláudia. Quer dizer que tá praticamente seus meninos têm um ano com os óculos em casa, que você é E dona do seu aparelho e eu sei que você faz muito bom uso dele, né, Cláudia? Porque é um aparelho que você cuida dos dois, cuida de você e ainda cuida de outras pessoas, né? sim, o aparelho é maravilhoso, porque assim, além de você cuidar da sua família, você cuida do próximo, igual eu falo. Você tendo aparelho, você se ajuda e ajuda o próximo. Eu faço muito trabalho voluntário, eu trabalho muito assim, voluntário. Eu sempre falo, o Senhor me deu, então de uma certa forma eu tenho que abençoar mais pessoas. Então, pessoas próximas de mim que não têm condições, né? Eu costumo emprestar, eu costumo alugar, mas com pessoas que eu conheça, né? Pessoas que eu conheça. Porque assim, eu falo assim, eu preciso ajudar. E eu sei que o tempo que eu deixar ali, a pessoa é abençoada e depois ela vem, claro, não sei vocês, por enquanto. Enfim, a gente abençoa e abençoa o próximo. E o pescoço do Pedro, ano passado, cicatrizou muito rápido, que ele tirou essa parte do pescoço dele. E esse ano, as professoras do Pedro perguntou para mim o que aconteceu com o Pedro. Porque ele estava diferente, ele pegou a mesma professora e a professora perguntou: o que aconteceu com o Pedro, Cláudia? O Pedro está totalmente outra criança, porque como foi em novembro do ano passado, e aí ele entrou na escola em fevereiro, a professora começou a ver diferença no Pedro. Eu falei: o que está acontecendo com o Pedro? Ela falou assim: o Pedro está falando, porque o Pedro ele fala, gente, perfeitamente, mas ele não falava nem para pedir para fazer xixi. Então, ele é aquela criança que não pedia para fazer xixi. Então, ele estudava a parte da tarde. Quando eu ia buscar ele, ele já pegava da minha mão e eu já entendia que ele queria fazer xixi. Eu falava, filho, você tem que pedir para fazer xixi. Ele não usa fralda. E ele não falava para fazer xixi. E aí ela começou a falar que ele estava pedindo para fazer xixi. E ele estava falando com outras crianças. Ele estava Ô, falando Cláudia, e ele e estava com relação brincando. à agressividade, a dificuldade que você tinha de controlar os Parou, surtos? parou. Eu não tenho dificuldade para dar banho nele mais. Ele não grita 1 hora, depois para sair outra 1 hora. Eu não tenho dificuldade para ele tomar banho. Eu não tenho dificuldade com o surto do meu filho. Ele não fica uma criança gritando igual ele ficava. Logicamente que ele tem 4 anos, ele tem uma birra normal de qualquer criança, mas surtar, porque a gente sabe o que é surtar, o que é uma birra de uma criança. Ele não surta mais. Em questão de mudança, porque é ritual, né? Eles não gostam que muda a rotina. Em questão da rotina do Pedro, quando muda a rotina em casa, igual eu falo, minha sogra vem muito para casa, ela é de Virgínia, mas ela fica bem para casa, fica 2 meses, 3 meses, depois vai embora, ela fica aqui, eu fico cuidando dela. E o tempo que ela vai embora, todas as vezes ele surtava. Eu falava assim, meu Deus do céu, agora eu não vou dormir mais, porque mudou a rotina, acostumou com a avó, ou quando o pai vai viajar também, que também trabalha para fora, era um sofrimento, porque eu sentia, porque eu estava ali com ele, então mudou a rotina, mudava o comportamento do Pedro. Já sabia que eu não ia dormir, já sabia que ele ia ser agressivo, já sabia que ele ia ficar toda hora chorando muito. Isso não acontece mais. Mudança de rotina, se eu falar para você que não teve alguma coisa, teve, mas assim, gente, foi desse tamanho assim, foi uma coisa assim que você passa despercebido. A qualidade do sono, tanto da Kiara e tanto do Pedro, foi maravilhoso. A Kiara, esse ano, do ano passado para cá, ela conseguiu fazer amizade porque ela não socializava com criança. Da idade dela, sempre socializou com pessoas adultas. Ela está socializando com criança.
conseguiu a primeira amiga dela, até trouxe dentro de casa, é vitória, gente. É que para pessoas que têm filho com autismo, cada coisa é uma vitória muito grande. Eu Que trouxe a amiguinha bacana. dela, ela dormiu em casa, muito feliz, muito E feliz. menos Porque a medicação, né, Cláudia? Nada de não remédio tem, psiquiátrico. não, eu não dou nenhum remédio, que nem passou risperidona pro Pedro, eu ia dar por causa que ele se mutilou o pescoço, estava se mutilando o olho, eu ia começar a dar, mas bem quando eu fui começar a dar, eu entrei em contato com a Marli, né? E eu falei, Marli, o que você está acontecendo aí? E ela falou, eu falei, eu quero esse aparelho para ontem, eu preciso que ele chegue em casa. E aí o aparelho chegou, eu não entrei com a risperidona no Pedro, porque eu ia ter que Olha, entrar, porque senão ele ia machucar muito o olho dele, o pescoço dele, e eu não entrei e não dou, nem a Kiara, nem ele, ninguém, nenhum dos meus dois filhos tomam remédio forte. E quando eu fui tirar da Kiara, gente, eu fui no médico, fiz vários exames, fui tirando desmame devagarzinho, não fui nenhuma mãe assim, vou tirar e pronto, acabou, vou usar só o natural. Não foi isso que aconteceu na minha vida, eu sou bem consciente disso, porque ô é Cláudia, muito perigoso, é uma droga. agora eu vou fazer aquela perguntinha padrão para a gente poder passar a bola aqui para o Daniel para entrar na parte do negócio. Vou te contar um negócio. Eu preciso muito do aparelho, não, não tem mais. Te ofereço R$ 30.000 no seu aparelho. Você vende? Você Gente, nem fica por com 100 mil. ele? Não vende por Não dinheiro fica. nenhum, né? Não, Não tem não é preço. dinheiro, não tem preço. Eu falo, qualidade de vida não tem preço. E eu sempre falo, eu falo assim, não tem, eu jamais queria vender, ó, Cláudia, hoje vale 100 mil. Eu não vendo o meu aparelho, eu não consigo ficar sem, não dá para viver sem ele. E eu falo que, graças a Deus, tem a Ozox, que todo mundo pode ter. Eu falo assim que todo mundo pode ter, porque a partir que a gente fale, eu quero, eu posso, a gente consegue. Porque é Deus que dá direção para a gente conseguir, não é caro, é muito barato. Igual eu falo, tudo que eu já gastei dinheiro com os dois, de remédio para a Kiara, eu gastei muito dinheiro com remédio com a Kiara, de especialista, procurando especialista, querendo fazer várias coisas naturais para ela, enfim, é muito barato. Você parcela é seu para o resto da vida. Então, assim, vale a pena você investir na qualidade de vida da família toda, dos animais, enfim, de todos, gente. Não posso ficar falando aqui não, né, gente? Deixa eu parar, porque senão eu vou contar. Maravilha, Cláudia. Maravilha, Cláudia. É muita Gente, benção. olha, eu errei o nome da Cláudia, porque a Cris Gomes também tem um caso de autismo, mas eu não errei no quando eu disse que quando para a gente assim o resultado que se tem com o produto é realmente mudança de vida, é para ter muita gratidão mesmo. Porque, Cláudia, a gente se coloca no seu lugar, passando pelo que você está passando, e fica emocionado, e fica feliz. E fica Sim, feliz por tudo isso, por todas essas conquistas. E a gente acompanha aqui a cada tempo essas histórias. Parabéns, Cláudia, você deve ser uma vitoriosa, viu? E vamos para frente obrigada. agora, porque a gente tem muita coisa boa e temos pressa de compartilhar. Como que nós podemos ter com a Ozox um parceiro para prosperar? Porque prosperidade também é muito importante, não é mesmo, Cláudia? Eu tenho certeza que com a experiência que você está adquirindo com a Ozox, pude te conhecer na convenção da Ozox em Foz do Iguaçu. Você de uma pessoa, né, de uma dona de casa, de uma mãe, hoje está empresariando, levando a Ozox de uma maneira profissional, porque aqui dentro da Ozox a gente entra com o que somos e vamos evoluindo e aprendendo, porque aí fora ninguém sabe o que a gente sabe, ninguém aprendeu o que a gente aprendeu. E a gente tem que ser generoso, porque quem dá é Deus, né, Cláudia? A gente tem que compartilhar. Linda essa sua mensagem, viu? Quem dá é Deus e a gente tem que compartilhar. E vamos compartilhar prosperidade agora, e nada melhor do que ele, o cara que está assim, a locomotiva puxando essa história e ajudando muitas pessoas a terem a visão, porque é importante é ter visão. É com você, Daniel. Fala, galera! De novo eu aqui, então. Muita alegria hoje eu consegui fazer com que a Cláudia desse esse depoimento. Eu já acompanho a história da Kiara, do Pedro, da Lelê, que ela não comentou hoje. A Lelê é uma outra amiga da Cláudia aí, que tem uma história incrível, né? Com o ozônio. E a Cláudia conseguiu fazer lá em São Paulo uma corrente do bem, desculpa, na convenção, uma corrente do bem, onde a gente conseguiu fazer uma
uma rifa, né, para a gente doar um aparelho para a Lelê, e a gente já teve vídeos, depoimentos da Lelê, que é uma amiga da Cláudia lá, que tem epilepsia, né? E foi incrível, até hoje a gente conversou, e aí eu aproveitei para convidar ela para essa noite. Assim como a Cláudia, a gente tem muitas outras mamães aí, né, com filhos com TEA, né? E os depoimentos se repetem, né? E não é coincidência, né? É com muitas outras mães, então, e isso é só uma das coisas que a gente acompanha diariamente no nosso dia a dia, né? Eu costumo falar para quem está vindo agora pela primeira vez que a Ozox não é um negócio normal, gente. Não é um negócio normal. Você pode ser empresário, você pode ser CLT, você pode ser empreendedor, você pode ser aposentado. Você tem muitas coisas para você fazer, muitas coisas. Mas por algum motivo você caiu numa apresentação de um negócio que não é normal, tá? Que não tem outro negócio no Brasil. Vocês vão ver o que eu vou falar daqui um pouquinho. Vocês não vão ver outro negócio que faz isso que fez com a Cláudia, que faz isso que fez com a Arlene, com a asma da Arlene, que pareceu uma... Ela, minha amiga, eu posso falar, parecia uma veinha, bem veinha. Agora tá ali, É isso. tagarelona, né? Então, a gente tem muitos depoimentos, tem... Eu chego a me perder de tanto depoimento que tem. Mas eu, hoje de manhã, teve uma reunião e eu falei, eu sou um viciado em depoimentos, gente. Por quê? Cada vez que eu vejo um novo depoimento, é uma vida que foi impactada. E eu falo que vocês estão sendo convidados para serem super-heróis. Super-heróis. Por quê? O que faz um super-herói? Um super-herói, ele tem poderes, né? O que o Homem-Aranha faz? Ele não salva a mocinha do bandido, não salva a vida dela, né? Será que a Marli, ela ajudou muito na mamãe Cláudia Gomes, né? Será que eu que vendi um aparelho para um senhor que seria amputado em 30 dias e ele não foi amputado? Será que eu fiz a diferença na vida dele? Será que eu ter levado um aparelho para casa dele, ele não ter sido amputado? Será que eu posso ser considerado também um super-herói, já que eu salvei um pé? Será que a Julimar, quando vendeu para a irmã dela, para a dona Beth, um aparelho que ela tinha artrose, que ela não saía de casa, que ela estava depressiva, e ela salvou, literalmente salvou a vida, a vida da Beth aí. Será que ela pode ser considerada uma super heroína com 86 anos? Ou então o cara que vendeu para Climenes lá no Mato Grosso do Sul, que estava depressiva, pensamentos ruins, diabetes nas alturas, e hoje a Climenes é uma distribuidora de muito sucesso no Brasil. Será que o Amarildo que vendeu para ela é um super-herói? Sim, gente. Eu considero que sim. E eu considero que esse negócio não é normal. Não é normal. Por isso que a gente é apaixonado por isso aqui. Por isso que você vai ver, as pessoas são distribuidores aqui, ó, falando como a Arlene falou no começo, Ozox, mostrando os dentes, porque é muito impressionante o que a gente tem na mão e o que vocês estão descobrindo hoje. Aproveitem a informação que vocês vão ter aqui agora. Além de fazer diferença na vida das outras pessoas, você pode fazer diferença na sua vida. E a pergunta não é por que você está nessa live aqui agora. A pergunta é por quem você está nessa live aqui agora. Por qual motivo, por qual pessoa você está aqui vendo sobre o ozônio? Por quem que você quer conhecer um novo negócio? Provavelmente você tem alguma pessoa que seria especial, e essa pessoa, talvez você pode tentar impactar na vida dela por algum motivo, né? Hoje eu vi um depoimento de novo de um filho meu de negócio, vocês vão entender aqui um pouquinho, que é o Wilson, né, de Rio Verde, Goiás. E o Wilson falou, eu não sei como seria o meu Natal desse ano, só que em apenas 2 meses ele fez um dinheiro que ele fazia 2 anos que ele não via. Então, por quem que ele fez? Pela família dele, né? Pelos filhos, pela esposa, pelos pais, enfim. Cada pessoa tem o seu por quem, né? Quem é a pessoa que você está aqui hoje, gente, às 9 horas da noite, horário nobre de terça-feira, a quantidade de oferta de conteúdo que tem na internet, você está aqui, então, parabéns para você. Parabéns, parabéns mesmo. Vamos falar, então, sobre o negócio Ozox, tá?
É muito legal, muito bom nós falarmos sobre saúde, sobre tudo isso aí, mas a gente tem um negócio por trás também, né? E esse negócio, ele é muito próspero. E eu gosto de começar essa apresentação, não vou usar a apresentação oficial hoje, eu vou usar uma outra apresentação que a gente tem aqui, né? Que é o melhor produto do mundo para trabalhar no momento certo. E, levando em conta o que eu falei, né? Me fala um produto que faz isso que fez com a Cláudia, com a Arlene, com a Beth, com a Julimar, com a minha sogra, né? Muitos conhecem a história dela. Fala um produto que faça isso. Eu estou já praticamente 2 anos fazendo isso aqui diariamente com pessoas, sempre faço essa pergunta e até hoje nunca ninguém me ofereceu. Pô, você tem a oportunidade de empreender com qualquer coisa. Você pode, nem hoje a gente estava avaliando uma franquia de frango fritos. R$80 mil a franquia de frango frito. Para vender frango frito, quantas empresas tem de frango frito por aí? Qualquer coisa que você vai fazer hoje está cheio de concorrente e tudo mais. Nós não temos concorrentes. A gente trabalha com uma coisa que transforma a vida das pessoas. No momento certo, nesse momento, gente, provavelmente deve ter próximo de 100 pessoas aqui assistindo isso. É bastante 100 pessoas, eu concordo que é bastante, mas é bastante para a minha cidade, que tem 40 mil pessoas. Para um país de 200 milhões de habitantes, com 75 milhões de residências, não existe um momento melhor para conhecer os Ox. E o mercado de ozônio, ele é uma tendência. O Daniel, querendo ou não, ele é uma tendência. Você, querendo ou não, ele é uma tendência. Eu sempre falo, quem vê o ozônio não consegue mais desver. Eu tenho certeza, você pode ter visto aqui essa apresentação, não tomar decisão nenhuma hoje, mas eu tenho certeza que amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem, quando você vê alguma mamãe com um filho autista, você vai lembrar desse dia aqui, do dia 11/11 de 2025, quando a Cláudia, quando você viu um depoimento de uma mamãe que teve a vida da família dela transformada pelo ozônio. O mercado de saúde e bem-estar e prevenção movimenta bilhões de dólares todos os anos no mundo inteiro. Gente, isso aqui é importantíssimo a gente entender. A lei da ozonioterapia foi aprovada em 4 de agosto de 2023. Porém, até, como a Arlene falou, até o mês de agosto desse ano aqui, os médicos não poderiam recomendar ou não poderiam fazer a aplicação do ozônio. Dia 21 de agosto de 2025 foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina o uso do ozônio para alguns casos específicos, para dores, para cicatrização, para queimaduras. Então, gente, há uma nova tendência de ozônio vindo aqui. Lembrando que a Ozox não é ozonioterapia medicinal, são coisas distintas. Porém, a gente tem um aparelho que é apto para qualquer pessoa respirar, isso é inovação. O nosso produto é exclusivo. O fato de nós podermos respirar esse ozônio, isso que traz a exclusividade. Não vai me sair, pelo amor de Deus, não vai me sair comprando gerador de ozônio por aí, ligar no quarto que você vai acordar, né? Vai acordar morto, né? Não pode, gente, não pode respirar o ozônio de forma descontrolada. Ele é um gás perigoso, tóxico. Por que a gente respira? Ó, tô com o meu aparelho aqui do meu lado, aqui ligado desde o momento que eu cheguei aqui. Ó, tô pertinho dele aqui, porque ele tem uma quantidade muito pequena de ozônio, extremamente controlada. Segurança é o primeiro quesito que a Ozox se preocupa. Então, é uma tecnologia própria, patenteada, fabricada no Brasil, como a gente falou. Um design moderno, portátil, eficiente, 3 quilos, bivolt, qualquer tomada liga. Certificado, seguro, fácil de usar. Mais de 100 mil clientes em 7 anos. Sabe quantas reclamações? Eu estava olhando hoje de novo no Reclame Aqui. Sabe quantas reclamações o Ozox tem? Que é um índice aí, normalmente é um índice de 1% dos clientes. Sabe quantos tem? 0%. Não tem nem cadastro da Ozox no Reclame Aqui. Suporte e assistência própria. O aparelho não dá problema, nunca vai dar. Pode ser que dê. Eu não sei como é que você usa, se você deixa cair, se não deixa cair, como que é a sua rede de energia. Qualquer problema que aconteça com o aparelho, você tem suporte. Como muito bem a Cláudia falou, você compra o aparelho uma vez, tem para sempre. Vai acordar morto, é isso aí. Gente, quem pode trabalhar com a Ozox? Aposentados, mães profissionais liberais, desempregados, quem tem cadastro no Serasa, no SPC, como eu tinha, tá? Como eu estava, qualquer pessoa, gente. Porém, quem se destaca na Ozox? Aqui, ó.
qualquer pessoa com vontade de empreender, qualquer pessoa com vontade de empreender e com sonhos a realizar. E não importa qual que é o seu sonho, tá? Não importa. Não importa se você já tem uma empresa. Pô, eu já ganho muito dinheiro, Daniel. Para mim, ganhar dinheiro não é demais, mas quem sabe levar e impactar só uma família? Imagina você transformar só uma família. Não importa qual que é o seu sonho, não importa qual que é o seu propósito, não importa por quem você vai fazer esse negócio, né? Mas é muito... Isso aqui é para qualquer pessoa. Se você rolar a tela agora para a esquerda, você vai ver o rostinho das pessoas. A maioria das pessoas, já como a Arlene fala, já faz mais de 30 que passou dos 30. Né? Então, assim, a Ozox tem um perfil de pessoas aí acima dos seus 40, 50, 60, 70 anos, que são pessoas que conseguem empreender e ganham dinheiro com a Ozox, tá? Imagina aí você ser aposentado e conseguir colocar aí mais 3, 6, 10 mil reais por mês na sua renda de casa. Maravilhoso, né? O que a gente recebe para ser uma unidade de negócio Ozox? Primeiro, você recebe treinamento, né? Ninguém aqui nasceu sabendo falar de ozônio, então a gente tem uma plataforma toda de ensino, que é um sistema de captação, que você precisa participar. Acesso aos grupos de WhatsApp, isso aqui é a maior mina de ouro que existe dentro do negócio, que é onde você troca ideia com todos os distribuidores, comigo, com a Arlene, com a Beth, com a Cláudia. Estamos todos nos grupos de WhatsApp. Você recebe um escritório virtual gratuito, tá? Você vai ter acesso ali sem pagar mensalidade e tudo mais. Você recebe o que eu falo que é isso aqui é o principal de tudo, que é o acompanhamento passo a passo. A pessoa que está te convidando, ela é responsável por te ensinar os primeiros passos do negócio. Aonde você vai participar, quem você vai falar, quando você for fazer as primeiras apresentações, a pessoa vai te acompanhar. Então, você recebe literalmente uma ajuda de pai, de mãe no negócio, tá? E para ser um negócio completamente sem risco, não tem por que não fazer esse negócio. A gente tem também, você vai receber o melhor gerador de ozônio do mundo, que é o Ozox Multi, aparelho mais completo, mais seguro do mundo, e um kit com 6 óleos, que mais vende. Então, não existe risco no nosso negócio. Quanto que valeria isso no mercado aí fora, né? Gente, por quanto que nós vendemos um gerador de ozônio, tá? Nós vendemos no mercado o Ozoxar, que é o aparelho que trouxe a Ozox até maio desse ano, por R$ 5.490. Esse valor ele é tabelado para todo o Brasil, tá? Essas são as condições que a gente tem aqui, tá? Esse é o valor que a gente vende. E o Ozox Multi, o aparelho mais moderno e seguro do mundo, R$ 5.890. Uma vez você compra, você não tem manutenção periódica, não tem troca de óleo, não tem refil, não tem nada. Comprou uma vez, vai ter uma fábrica de ozônio para sempre na sua casa. Isso aqui é uma fábrica de ozônio. Você vai ter o seu ozônio, vai produzir o seu ozônio em casa, pagando apenas uma vez esse valor aqui. Este valor é tabelado para todo o Brasil, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja lá em Cacoal, em Rondônia, na cidade do Balduino, todos nós devemos praticar esse valor. Não podemos vender mais barato com risco de perder o cadastro. Como que eu faço para ganhar dinheiro, então? Vamos lá. Preço do varejo, preço que a gente vende, 5.490, preço de custo 2.745, ou seja, 100%. Ozox Multi, 5.890, mesma coisa, pagamos 2.945, 100% também. Lucro por venda de praticamente R$3.000. Se você estiver cadastrado ainda com o seu CNPJ, você tem ainda 10% sobre esses dois valores aqui. Então, você vai pagar no Ozox Multi 2.650 e tem que vender a 5.890. Você vai receber mais de R$3.000 por aparelho vendido, tá? Isso é 2 salários mínimos por venda. Agora, vamos lá, gente. Por que eu falei sobre um aposentado? Você imagina uma pessoa hoje que está aposentada, tá? Vamos falar desse perfil, ou uma pessoa que quer CLT hoje e no horário, no contra-horário, faz uma venda por mês, né? Às vezes é mais do que a pessoa ganha por mês. É uma excelente renda extra. Só que se você conseguir fazer 3 vendas falando só à noite com as pessoas, pô, talvez já vira a renda principal, né? A Ozox não te cobra nada, não te cobra para você fazer todos os dias suas vendas, metas, não, você vai fazendo no seu tempo. Então, é um negócio excelente que não tem por que não fazer.
O frete é por conta do comprador e o parcelamento pode ser feito em até 24 vezes. Todos nós que somos representantes, distribuidores, unidade de negócio, nós temos o direito de solicitar uma maquininha que parcela até 24 vezes com uma melhor taxa disparada que tem no mercado, tá? Algumas projeções de lucro aqui para vocês terem uma ideia, ó. Vamos falar aqui do Ozox Multi. Se eu ganho 2.945 por aparelho vendido, se eu vender um por semana, R$ 11.800. Bom, né? Pô, quase R$ 12.000 para vender um por semana, sendo que aqui ainda, se tu tiver CNPJ, tu pode ter um lucro ainda maior, mais de R$ 12.000. Maravilhoso, gente. É bom ou ótimo? É ótimo ou ótimo, né, Balduino? Gente, esse aqui é o poder da venda, tá? É muito poderoso você vender. Seus amigos, quando você começar a ter os seus resultados, a sua história é o que vende. Né? A gente aqui, nunca a gente inventa uma história, nunca a gente vai pedir para alguém vir aqui inventar. A sua história, o seu depoimento é o que vai vender. Você não precisa ser um exímio conhecedor, como daqui a pouco a gente vai ver a doutora Lília, não precisa disso, gente. Mas o simples fato de você ter a sua história já vende, você tem a credibilidade, você passa para as pessoas aquilo que você viveu com o ozônio. Então, isso é muito poderoso. E todos nós aqui, que falamos Ozox sorrindo, nós temos a nossa história. E isso é o que faz as vendas, tá? Só que existe uma segunda forma de ganho que ela é poderosíssima. Poderosíssima. Alguém que sabe o que é renda residual e recorrente é o que o poder da rede faz, ó. Conheça o poder da rede. A rede, gente, tem muitas pessoas que, Daniel, não gosto de rede. Tudo certo, tudo certo. Não precisa gostar. Porém, vamos entender esse modelo de rede. Onde você abastece o seu carro não é numa rede de postos de combustível? Onde você compra a sua carne não é numa rede de supermercados? Onde você compra os seus remédios não é numa rede de farmácias? É, né? Então, tudo que é grande, tudo que é poderoso hoje está dentro de uma rede, tá? Então, a gente tem aqui também a nossa rede, só que a nossa rede ela é um pouco diferente das coisas que você já viu no mercado. Porque a nossa rede não é uma rede de consumo. Eu compro um aparelho, eu tenho para sempre na minha casa. Eu não preciso ficar consumindo para mim, comprando gerador todos os meses para mim. Não. Então, a nossa rede é uma rede de empreendedores, de vendedores, de sonhadores, de pessoas que buscam algo mais, de pessoas que querem, que acreditam no nosso propósito e levam esse nosso negócio para frente. Então, como que funciona? Um detalhe importantíssimo, tá, gente? Ninguém é obrigado a fazer sua rede. Não precisa. Nós temos pessoas que trabalham na empresa desde 2018 que não fazem rede. Isso está tudo bem, tá? Mas é muito lucrativo e muito legal. Como que funciona, então? Vocês viram eu falar que eu tenho uma filha maravilhosa, que é a Lília, e outra tem uma neta e bisneto, e vô, e bisavô, e pai, e mãe. Por quê? Nós usamos uma nomenclatura aqui de filhos, de família, os outros. Então, a primeira pessoa que você trouxer, que você convidar para o negócio, essa pessoa vai ser seu filho empresarial. Você tem todas as obrigações de um pai ou de uma mãe. Você vai ensinar, você vai mostrar o caminho, você vai, às vezes, puxar a orelha, ó, vai por esse lado, vai por esse. Parabéns pelo seu trabalho. Você vai fazer o trabalho de um pai e de uma mãe. Por isso que ninguém aqui entra e faz o trabalho sozinho, tá, gente? Isso aqui é muito, muito, muito importante. É diferente de tudo que você tem na rua. Na rua, cada um tá literalmente querendo enrabar o outro, desculpa pela palavra, mas cada um, né, não tá nem aí pro outro. Aqui não, gente, aqui a gente se ajuda, a gente mostra o conteúdo, a gente mostra o caminho e tudo mais. Então, quando você colocar uma pessoa, ele é seu filho. Como que funciona? Tudo que ele recomprar da empresa, você tem um bônus de 10%. Ainda você ganha dinheiro para levar isso para as pessoas. Só que o seu filho gostou tanto do negócio que ele também quer fazer filhos. Ele vai trazer outras pessoas para o negócio. Essa pessoa, filho do seu filho, logo vai ser seu neto. Então, quando o seu neto entrar no negócio, tudo que ele recomprar da empresa, você ganha 5%, até a terceira geração, 5%. O que a empresa fez estrategicamente, tá? Ela colocou 20% do faturamento do negócio para que as pessoas ensinem no marketing, tá? Então, é o famoso marketing de rede, né? E termina
inicialmente termina aqui, depois você tem um plano de carreira onde você pode ir graduando e você pode chegar a ganhar até o 6º nível, tá? Como que funciona, então, aqui a movimentação na prática? Cada vez que um filho recomprar, você ganha 274. Vamos falar aqui do Multi, tá? Que é o aparelho que a cada 10, 9 é os Ox Multi que vende. Então, vamos lá. Se nós pagamos 2.945, toda vez que um filho recomprar, você ganha 294,50. Toda vez que um neto ou bisneto recomprar, 147,25. Isso parece pouco, mas é bastante dinheiro, tá? Hoje mesmo teve pessoas que compraram 6 aparelhos num pedido só. Imagina quanto que ganhou o pai desse filho, né? Aqui a gente tem, gente, printa essa tela aqui, ó. Printa essa tela. Quanto que vale uma franquia? Se você quer empreender, você quer fazer um negócio com uma franquia, que é um negócio parecido com o nosso, printa e pesquisa. As franquias mais baratas não baixa de 80 mil reais, gente. 80 mil reais, quanto tempo você vai ter que trabalhar, botar o dinheiro na frente, aprender, estudar para conseguir recuperar isso aqui? Nosso negócio, primeiro, que você não perde nada, você não tem o risco de perder porque você vai ter uma fábrica de ozônio para sempre. Segundo, 2 negócios, você já paga o seu aparelho. A partir dali, tudo é lucro. Não tem funcionário, não tem nada, gente. Ninguém é seu funcionário aqui. Você não tem chefe, não tem que pagar royalties para ninguém. Então, nosso negócio é diferente, é muito melhor do que qualquer coisa que tem por aí. Quanto que valeria uma franquia dessa aqui? 10 mil, 20 mil, 50 mil reais? Sinceramente, de tudo que... Arlene, está por aí, Arlene, ou não? Estou aqui, meu bem. Pode falar quanto que tu tem no teu extrato de rede e quanto tu ganhou com venda e rede e tudo mais desse teu 1 ano que tu fez hoje de Ozox? Eu posso falar o que que eu fiz para poder entrar nesse um ano de Ozox? Pode, conta um Imagina pouquinho uma da tua pessoa história. que não Conta um tinha pouquinho. dinheiro para entrar na Ozox. Eu entrei na Ozox fazendo um financiamento pessoal de R$ 5.500, Daniel, porque eu já queria ter um aparelho de pronta entrega. Então, eu fiz minha. Eu já contei o final da história, dei spoiler. Mas eu fiz porque eu falei assim: eu vou conseguir. Eu tomei a decisão. E esse empréstimo se pagou em 3 meses já, com bônus. E eu estou finalizando agora, né, um ano de Ozox. Esse mês, com Pera, 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 certeza. pera, 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 pera. Antes de falar, Ah. o que que foi que te fez tomar a decisão? Pô, hoje tu falou num post no YouTube, o que que te fez tomar a decisão? Por que que tu acreditou que pô, seria possível? Primeiro as lives, porque assim, ninguém vai reunir para poder falar mentira para ninguém. Nós estamos aqui, né? Somos pessoas normais, e eu procurava ver bem nos olhos das pessoas, conhecendo e analisando, e eu via nos grupos, eu falava assim, gente, mas não é possível. Estão vendendo 2, 3, 4 aparelhos por semana, às vezes 2 aparelhos num dia, esses velhinhos. Eu olhava, vocês estão vendendo 4 aparelhos por semana, eu vou pelo menos um por mês eu vendo. E aí, foi a idade das pessoas, o fato da Ozox ser uma oportunidade para qualquer pessoa de qualquer idade. Então, foi por isso que eu me lancei. E, gente, assim, é o poder da decisão mesmo, sabe? Então, um ano de Ozox me surpreendeu. Eu já trabalho com vendas, com marketing há algum tempo. Essa empresa realmente é a mais generosa que eu tive a oportunidade de participar. E já posso contar? Que também não é Pode. nada demais, porque daqui a pouco já tem gente ganhando o que eu fiz em um ano, gente ganhando em um mês, Daniel. Isso eu já acredito que já tenha batido, né? Um cheque no valor. Esse mês eu vou fechar com 80 mil, em um ano. E foi mais ou menos que você fechou também, não foi, Daniel? Isso em rede, mais vendas. Ah, mais vendas, não fiz as contas. Não fiz as contas, mas com certeza deu mais de 100 mil. Em 1 ano de negócio, tu investiria. Então, aqui já está essa tela aqui. Quanto que vale uma franquia Ozox? 50 mil reais. Em 1 ano, tu tirou o investimento, quase dobrou o investimento, né? Verdade, verdade. Já valeria a pena começar o negócio Ozox com 50 mil reais para ti, então, né? Já, Daniel, e isso no mercado de abertura de negócio, de franquia, a franquia dos Ox é nada, nem é venda de franquia,
É outra coisa, é investimento, né? Quanto que você está disposto a começar para poder trabalhar? É isso. Então, gente, olha só quanto que é para poder ser uma unidade de negócio e uma franquia da Ozox. Que rufem os tambores. 6.842. Gente, 7 mil reais, não compra um Chevette, velho. Você começa um negócio comprando, recebendo todo o suporte, Uniozox, apoio, gerador de ozônio, tudo que você precisa para você começar a fazer as suas primeiras vendas. Você cuida da sua saúde, que não tem preço, né? 6.000. A gente recomenda comprar esse aqui, ó, 6.842, porque vai ser o que muda aqui é só o aparelho que vem. Você vai ter o aparelho mais moderno do Brasil, do mundo aqui, que é o Ozox Multi, e o outro vai ter o Ozox Aro. Os olhos são todos os mesmos. R$ 6.842, você tem o direito de empreender e de começar um negócio lícito, honesto, digno, que pode transformar a vida das pessoas, e você pode virar o super-herói de alguém. Isso aqui é muito barato, gente. Isso aqui poderia ser, não deveria ser mais caro, deveria ser acessível mesmo, mas poderia ser 10 vezes esse valor aí, que valeria a pena, tá? Em relação ao que tem no mercado aí. Como que funciona, então, na prática, tá? Vamos lá. Aqui tem uma demonstraçãozinha aqui dos bonequinhos aqui. Acho que esse nome desse bonequinho é Bagé, né? Volmir. Aqui o Volmir saiu e ele comprou, virou um representante. A partir de depois que você compra, então, um aparelho, gente, os próximos aparelhos você vai pagar 2.945 ou 2.650 se você cadastrar o CNPJ com inscrição estadual. Você vai sair e vai fazer as suas primeiras vendas. Dentro de um mês, se você fizer 4 vendas, ó, você vai ter um lucro de R$ 11.780, tá? Como que funciona, então, na prática? Quando você quiser fazer, depois que você fez as suas vendas e virou um representante, você tem direito a trazer novas pessoas, começar a montar a sua família. E olha, isso daqui é espetacular, tá, gente? Olha só. Você começa o negócio, você pode convidar um parceiro, um amigo, uma pessoa, seu vizinho ou de outro lado do país, não tem problema nenhum, não tem limite para você trazer pessoas para o negócio. E olha como que a Ozox é realmente generosa, foi a palavra que a Arlene usou. Bônus de indicação. Quando você vende um plano para uma pessoa, essa pessoa vai pagar os 6.842, a Ozox vai te pagar aqueles 10%, só que ela te dá mais uma comissão de 30% na primeira compra. Gente, isso aqui é muito poderoso, porque você não investe nada, você simplesmente virou um distribuidor, manda o link para a pessoa compra lá do Ozox, não dá dinheiro para você, compra lá da Ozox, e você coloca no bolso, no outro dia, 2.736. Pega esse valor aqui e compra um aparelho. Você vai comprar um aparelho, vai receber de graça praticamente o aparelho, porque você fez o trabalho só de trazer uma pessoa, e vai vender. Quando você vender, você colocou no bolso 5.890 de um dinheiro que você não tinha. Entendeu? Que 2 negócios que você fizer, você já paga o seu investimento no negócio. Se você repetir isso, mais um filho e mais uma venda, praticamente 12 mil reais você coloca no bolso. Quem aí que não é muito, tem um cargo muito bom, ou seja, muito bem formado, que recebe hoje 12 mil reais? Ou se fizer 3, vai a 18. Né? Então, este é o poder de trazer filhos para o negócio. Só que ele fica melhor esse negócio ainda. Você pode ter quantos filhos você quiser, tá? Quando você vai graduando, que vai galgando novos degraus dentro da empresa, você vai tendo algum... Isso aqui não é papo que eu vou explicar hoje aqui, mas quando você participar da Uniozox ou dos grupos, a gente explica isso bem direitinho, tá? Mas graduados bronze, que hoje a Arlene é graduada bronze. Quem gradua no mês de graduação bronze faz essa quantidade aqui, ó, em torno de 20 mil reais. Graduados prata, tem prata na sala aí hoje, não? Se tiver prata, levanta a mão aí. Um graduado prata faz, em pontuação de prata, em torno de 26 mil reais. Graduado ouro faz mais de 37 mil reais. Eu sou um graduado ouro e dificilmente não dá esse valor aqui. Graduado safira, eu sei que a gente estava aí na sala do Bagé. Bagé é um graduado safira, faz 57 mil reais. E hoje a maior graduação que a gente tem na empresa é de um graduado de Rubi, que quando bate a pontuação de Rubi é mais ou menos isso aqui que ganha.
Então, isso aqui é um plano de carreira, gente. Você já sabe o caminho que você precisa trilhar para ter essas rendas aqui. É fácil? Não é fácil, gente, não é fácil. Mas está trilhado, pessoas já chegaram, e se pessoas já chegaram, é possível. Ó, o Bagé está aí, o Bagé é um graduado Safira, Volmir Alves. Gente, a empresa ainda oferece Isso aqui é maravilhoso, né? Porque muitas pessoas trabalham, claro que pelo dinheiro, mas também pelo reconhecimento. E esse ano aqui ainda em maio, final de maio, nós tivemos a primeira Ozox Experience. Tomara que eu fale certo isso aí, né? Onde a gente se encontrou, onde eu conheci a Arlene, conheci a Cláudia, conheci distribuidores de todo o Brasil, e nós nos reunimos num lugar em Foz do Iguaçu e foi espetacular. Lá que foi lançado o Ozox Multi, lá foi lançado o Doutor Bactéria como nosso vovô propaganda. Então, momentos incríveis que a gente tem, que a gente se encontrar, que a gente se conectar. Muitas vezes a gente fica mais tempo com as pessoas da Ozox do que com a nossa família, só que por live, né? Quando a gente se encontra, gente, tem uma frase que falam que é o seguinte, que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, e eu concordo muito com isso aí. Ó, aqui a gente está com o Maurício Paz, que é um graduado do Rubi lá de Maringá. Aqui o Marcos Schmitz, que é o pai do Batista, que entrou aqui no começo da live aqui, falando com a Renata, que é gerente da fábrica. O João Esteves conversando, um bate-papo com... Aonde que você bate papo com o presidente do seu negócio? Porque o cara está batendo um papo com o presidente, sorrindo de boa, pegando um solzinho. Isso é o Ozox Experience, gente. Histórias incríveis histórias lá. Quem esteve lá viu a história desses dois irmãos aqui, o Marcos e do N. Schmitz. Sou fã demais desses dois caras aqui. E aqui algumas coisas. Ó. Olha só, aqui a gente está atrasado, né, Arlene? A gente está atrasado aqui. A Arlene aqui foi os ganhos dela de maio. Até maio ela tinha feito praticamente 50 mil reais, fora as vendas que ela tinha, né? Já passou, agora já está quase dobrando aqui. Fora as vendas, já passou de 100 mil reais. Ó, aqui, ó, isso aqui foi que quando? Outubro? Ó, 77 mil em outubro. Aqui sou eu, né? Eu já bati aqui mais, isso aqui também foi em junho, final de junho. Aqui eu já bati praticamente quase 400 mil reais aqui já, coisa de rede. Realizei sonhos aí que eu nunca nem imaginei que chegaria, né? E aqui a nossa estrela da noite, que já vai falar, são fenômenos esses aí. Já passaram aqui de 300 mil reais nesses últimos 6 meses aqui, 5 meses. Já dobraram isso aqui. Doutora Lília e Maciel, daqui a pouquinho já vão falar aí, a Lília vai falar. Bagé, meu patrocinador, estava aí na live, já passou de 500 mil reais aqui no cheque dele. Bagé é um cara que, de pelado, praticamente milionário em 2 anos, aí, né, Bagé? Então, o Bagé é um dos caras que mais entendem do negócio, trabalha demais, está sempre dando auxílio para todo mundo. Meu patrocinador, tem muito orgulho de ser filho do Bagé aí no negócio. Obrigado, Bagé, por ter me apresentado. Maurício, que é aquele cara que estava na foto, mais de 1,5 milhão de reais desde 2018 na empresa, final de 2018, começo de 2019. Mais de 2,5 milhões de rede e venda. Maurício é um cara que está lá desde sempre, passou por pandemia, passou por todos os processos do aparelho, está lá. Hoje, nesse exato momento hoje, Maurício e o Marco Musi estão no Recife para fazer uma apresentação presencial com uma rede que está começando, o pessoal que está começando lá. Então, eles participam do negócio juntos, são ativos, entendem tudo que a gente passa aí na rua. Então, a gente está muito bem assessorado com o pessoal de cima, tá? E a pergunta que fica é essa daí. Você entendeu que está tudo pronto aqui, né? Tem o Leozox, tem suporte, aparelho top, tudo pronto lá, mentoria com as pessoas. Mas e você? Você está pronto para viver essa experiência com a gente? A gente está assim, gente, ó, de braços abertos. A gente quer mais pessoas para falar sobre esse negócio, para serem super-heróis com a gente, mostrar o nosso ozônio para as pessoas. E a diferença entre quem vence e quem apenas assiste está em uma palavra que a Arlene acabou de falar ali, para quem pegou, que é decisão, né? Nós convidamos vocês a decidirem hoje, decidirem agora, vem fazer parte da Ozox com a gente, o sucesso é uma decisão, fala com a pessoa que te convidou, vem para cá, só que
para fechar com chave de ouro. Hoje é uma live que vai passar um pouquinho de tempo, mas não faz mal, gente. Não faz mal, porque é especial o que vai acontecer agora. A gente tem uma outra convidada que é espetacular, e eu quero que ela conte a história dela aqui. É uma das médicas mais conceituadas do Brasil, né? Uma professora de muitas coisas aí, né? Tem muitas alunas no Brasil afora. Tá por aí, doutora Lília? Lília, tá por aí? Cadê ela? Levanta a mão. Aqui, eu vou te liberar aqui, Lília. Então, doutora Lília Campos, pode liberar o teu microfone, Lília. Doutora Lília Teixeira, um fenômeno da Osófis, juntamente com o seu esposo Maciel, começaram em janeiro no negócio, meio sem querer, né? Meio sem querer, bateram recorde de graduação bronze em apenas 41 dias. Para vocês terem uma ideia, eu demorei 9 meses para fazer a minha graduação bronze, eles demoraram 41 dias exatamente. Eles graduaram prata em apenas 4 meses de negócio, eu demorei 15 meses para graduar prata. Então, assim, são fenômenos, são espetaculares, não é à toa, trabalham muito, conhecem muito de ozônio e têm como missão, como sonho, que é as palavras que ela me falou, de levar o ozônio para as pessoas. Então, Lília, seja muito vinda, conta a tua história para nós aí, como tu começou. E, gente, 2 perguntas no chat, quem perguntar primeiro vai ter a resposta dela, tá? Boa noite a todos. Gratidão aí pelo convite. Como que eu cheguei aqui, né? Foi meu pai é o Daniel, mas vou contar um pouquinho assim como foi, como disse a Cláudia. Eu não estava buscando negócio nenhum financeiro, estava buscando uma solução para o meu pai, porque ele estava se recusando a fazer ozônio, né? Eu sou ozonioterapeuta há 15 anos e ele já teve um problema grave, cardíaco, uma angina grave, e ele se curou, pelo menos controlou com o uso do ozônio retal. Durante esse tempo todo ele fez o ozônio retal, e uns 6 meses, 1 ano atrás, mais ou menos, ele não quis mais usar o ozônio retal. Eu sei que o ozônio, quando eu conheci o ozônio, meu sonho era, eu quero levar ozônio para todo mundo, porque eu vi o benefício no meu pai. E até comecei a atender, porque na época o Daniel falou: o médico não podia indicar ozônio e tal, mas se você atendesse gratuitamente, você poderia atender. Então, eu atendi algumas pessoas, assim, que eu trabalhava no posto de saúde, e alguns casos que não tinha o que fazer. É ozônio, não tem outra opção. Então, e eu plantei essa sementinha. Eu quero levar ozônio para todo mundo. Era meu sonho. Tanto que às vezes eu ensinava as famílias, né, como fazer ozônio retal, para eles comprarem um gerador de ozônio, porque eram casos que teriam que usar ozônio diariamente, ou pelo menos 3 vezes por semana. E aí nasceu esse sonho. E aí, então, agora em janeiro desse ano, eu fiz essa pergunta para o universo, né? Como que eu vou fazer ozônio no meu pai agora? Já que ele não quer fazer ozônio retal, e o ozônio venoso para ele é impossível, ele mora numa roça e sem acesso nenhum. Aí alguém postou uma live, como essa daqui, num grupo de lá de 250 médicos. E eu, como nunca estou com a xícara cheia, eu sou sempre aberta ao novo. Então, falei, quero conhecer esse negócio. Eu sei, conheço ozônio, mas eu não tô fechada para nada, né? E aí conheci o ozônio, e aí fiz a pergunta. Uai, como que pode o ozônio respirar? Que eu saiba, o ozônio não pode respirar. Aí fui entender, né, dessa questão que a Arlene falou aí, dessa emissividade e tal, e comprei no mesmo dia, assim, já no dia seguinte, né, era um sábado à noite, eu comprei no domingo. Na semana seguinte já levei para o meu pai, e eu também fiz uma pergunta. Essa dose mínima de ozônio vai ter ação sistêmica? Porque também não adianta você só respirar um ozônio e você não ter uma ação no corpo, né?
E aí, depois que ele estava usando 2 dias, 3 dias, ele já parou de ter dor novamente. Ah, que benção, agora eu vou poder tratar minha mãe e meu pai, porque minha mãe nunca quis receber ozônio retal. Muito preconceito. E aí eu comecei a indicar o Ozorx. Tinha uma tia minha também que estava iniciando um tratamento com quimioterapia, com muitos efeitos colaterais. E aí também eu falei com ela para adquirir o Ozorx, né? E ela passou pelo tratamento, assim, não teve que parar a quimioterapia nenhuma vez. Nenhuma vez. O câncer dela, que era considerado intratável, era um tratamento só paliativo, porque tinha metástase para linfonodos, mediastino, muita metástase. Então, ela associou o ozônio, o Ozox, diminuiu efeitos colaterais, e depois eu associei também um tratamento que é novo hoje, que é a ivermectina e o bendazol. Então, tudo isso aí, hoje ela está como curada. Que Então, maravilha. isso não tem preço, né? Então, ela continua usando o Ozox, já ganhou peso. Se você ver uma foto dela antes e depois, você não acredita, assim. E isso aí é levar o ozônio, né? Para todos. E eu comecei a divulgar, né? No grupo de terapeutas, que eu dei aula um tempo no Instituto Fernanda Bem. E aí eu comecei a divulgar, por quê? Porque tem muitos terapeutas que não podem fazer ozônio. Então já faz um monte de tratamentos, de frequência, detoxificação e tal, mas não podem fazer o ozônio, não tem essa permissão. E aí, quando a pessoa tem acesso a essa possibilidade de associar o tratamento do Ozox, do ozônio, com as terapêuticas que a pessoa já faz, eu pensei, isso é maravilhoso, né? Sensacional. E aí você vai criando uma rede de filhos e netos, e todo dia a gente recebe notícias assim, ah, eu sou sua neta. Hoje mesmo uma pessoa de São Paulo falou, eu sou sua neta. Ela estava me perguntando uma dúvida lá sobre ela, e ela falou, nossa, eu queria te contar que meu filho tinha crises de asma semanalmente, estava na bombinha, estava no pronto-socorro, hoje ele não tem mais nada. Então, você tendo esses. Aí você vê que assim, você vai fazendo a rede, você não sabe nem para quem você está. Aquela decisão que você tomou, ela está impactando vidas que você nem sabe. E é isso que é o mais interessante, né? Assim, é você deixar chegar o conhecimento a lugares que as pessoas não têm acesso, talvez, a nenhuma terapia. Então, aí uma pessoa também hoje, que ela é minha filha no negócio, mas é terapeuta, e ela falou assim, ah, eu quero te falar hoje o que o ozônio mudou na minha vida, assim. Eu melhorei respiração, melhorei dores, melhorei o sono, melhorei o humor, foi fazendo uma lista, assim, de melhoras que ela teve com o ozônio. Você falou assim, só te agradeço, porque ela tem um problema cardíaco mais grave, e o Ozox, para ela, mudou a vida dela. Ela é terapeuta também, então precisa de trabalhar bastante, né? Maravilha. E então, gente, essa rede, claro que a gente tem que enxergar o ganho financeiro, tem, sim. Ninguém vive do nada, né? Mas a rede de disseminar o ozônio, ela é isso que o Daniel fala. Você vai possibilitar que vidas melhorem e tenham qualidade de vida. Eu podia estar falando aqui, sim, vários pacientes que melhoraram com o ozônio. Eu Vários, mesmo né? ontem estava numa gripe danada, 40 de febre, eu falei, vou me internar no quarto com ozônio. Hoje eu já estou aqui sem febre, estou bem melhor. Então, assim, eu acho que ter o acesso a terapias em casa não tem preço. Não tem preço. Sei, sei. Ilha, tu falou uma coisa ali que tudo começou com um sonho que tu tinha depois que tu conheceu o ozônio, né?
E tu fala que o meu sonho era levar isso para todo mundo, que todo mundo pudesse ter acesso. A terapia, a ozonioterapia, que é maravilhoso, é incrível, né? Ela tem o preconceito, muitas vezes, de ser o uso retal, né? Ela é invasível, muitas vezes ela tem a dor, né? É maravilhoso, a gente aconselha que não deixe de fazer, faça a ozonioterapia sempre que possível, Sim. mas poder ter acesso, e muitas vezes, por exemplo, eu dou o exemplo da minha sogra. Minha sogra, ela tinha um efizema, ela tem ainda, né? Um efizema pulmonar, mas ela não conseguia levar as mãos à cabeça, porque faltava o ar. Como que eu ia levar ela até uma clínica para ela fazer o ozônio, né? Ou até mesmo teu pai que estava distante, que não, como é que ele vai para uma clínica, né? Então, assim, ter a possibilidade de a pessoa poder ter acesso de forma segura, terapêutica em casa, isso literalmente, para quem conhece, é um sonho, né? É um E, sonho. e tu te sente uma super heroína depois de ter começado a usar? Assim, eu tenho um pouco de dificuldade de me sentir assim, porque eu acho que sempre tem que difundir mais conhecimento, mas eu sinto muita gratidão, Isso. que cada pessoa que eu indiquei, cada um que me dá um depoimento de volta, aí eu venho e falo assim, que às vezes me vem uma questão assim, ah, será que eu podia estar ganhando esse dinheiro todo, né, por tal, mas quando chega um depoimento para você, eu penso assim, não, a decisão de participar do negócio é que me proporcionou levar isso para as pessoas. Então, não tem preço, É isso aí. né? Eu posso te falar, Lilia, tu já deve ter na tua equipe em torno de umas 300 pessoas, mais o que eles venderam, vamos calcular em torno de uns 1.500 aparelhos que vocês, 1.500 pessoas que vocês abençoaram. Sim, sim, a tua decisão é de uma super-heroína. Então, tu e o Maciel fazem um trabalho que é incrível, vocês fazem um trabalho maravilhoso. Eu aqui na tela eu estou vendo pessoas que foram impactadas pela decisão de vocês. Agora eu vi a Andrea colocar aqui, a Andrea mesma, ela fez um tratamento de mais de 60 mil reais que não adiantou praticamente nada. E a decisão de vocês terem mostrado para ela mudou a vida dela. Hoje a Andrea empreende, a Andrea tá antenada, foi para as redes sociais, não tem dor, vive bem. Isso é porque vocês decidiram. Se vocês tivessem visto com o copo cheio, né, com a xícara cheia, vocês não teriam transformado a vida da Andrea, por exemplo, da tua tia, né, de tantas outras pessoas aí que vocês transformaram. Então, sim, com toda a segurança do mundo, eu te falo, vocês são super-heróis, porque vocês mudaram a vida de algumas pessoas através da decisão de vocês. Então, parabéns, vocês fazem um trabalho incrível, incrível, sensacional. Nunca vi você se negar ajudar qualquer pessoa, isso é maravilhoso, né? E, gente, para quem levantar a mão primeiro vai fazer duas perguntas, duas pessoas só. Eu vou liberar o microfone para fazer duas perguntas para ela. Lu, a Lu foi a primeira, pode liberar teu microfone, Lu. Pode fazer uma pergunta para a Lília aí. Ei, Lilian, tudo bom? À noite. Lilian, me conta uma coisa. Quando você chega para, no caso nosso, quando a gente chega para apresentar o aparelho para uma pessoa que nunca ouviu falar do ozônio, como... Lu, Oi? pergunta sobre saúde, tá? É, sobre saúde mesmo. Ah, tá. Eu quero perguntar para ela qual é a palavra que a gente fala para essa pessoa que você falaria que resume o poder do ozônio. Eu falo assim que o ozônio, ele tem a possibilidade de regenerar o corpo da pessoa e restabelecer a saúde. Então, se você tiver tempo de explicar, né, e mostrar para a pessoa que aquelas bases da doença que a gente já fala tanto nas lives, e mostrando para ela a ação daquele ozônio ali, e o principal é quando você dá um depoimento. Porque se você pega um caso que é parecido com o da pessoa, você pode mostrar o caso primeiro e falar, olha o que aconteceu com essa pessoa. Isso também pode acontecer com você. E aí Sim, você essas duas palavras que você falou aí já mata, né? Já mata, não. Já traz a vida, porque se regenerar
e restabelecer a saúde do seu corpo. Quem não quiser isso, não quer nada. É como a Lene disse, às vezes se a xícara está muito cheia, as pessoas não querem ouvir. Eu, Sim, né, eu tenho grupos de médicos aqui de mais de 1.000 médicos. A gente tem um grupo da Ozox, de médicos da Ozox, tem acho que 10 médicos, 15 médicos. sim. Porque a pessoa já ouviu vários anos, é a mesma, infelizmente, é o mesmo lema usado, né? Ah, você não pode fazer ozônio, respirar ozônio. Não pode, não pode. Mas nunca perguntou quanto que eu não posso respirar. É mais Entendeu? fácil falar, né, o que já escutou. Mas, Lília, muito obrigada. Essas duas palavras definiram para mim aí, para quem não conhece ozônio, se você falar isso, pronto. Depois você vai desenrolando de acordo com cada um aí. Valeu, muito obrigada. Valeu, Lu. Não. Socorro Ferreira, abre a câmera para falar, Socorro, por gentileza. Doutora Lília, tomar água ozonizada também mata as boas bactérias da flora. Então, o ozônio ele não tem distinção, né, gente, de bactérias. Então, assim, só que você não vai tomar uma quantidade de água grande, nem o dia inteiro você vai tomar água ozonizada. Isso não pode. No máximo 2 copos de água. Porque você vai levar o equilíbrio da flora intestinal. Porque a gente está todos os dias, nós ingerimos bactérias, vírus e fungos. Então a gente precisa, é como se você ganhasse ali o balanço, né, das bactérias ruins e das bactérias boas. E tem outra coisa, as bactérias anaeróbicas, normalmente elas são as que fazem mais mal para o organismo. E elas são as mais sensíveis ao ozônio. Então, você pode matar até uma bactéria ou outra que seja saprófita, boa ali, mas quem vai morrer mais provavelmente é a bactéria anaeróbica. E também o controle do fungo, do vírus, que ocorre muito no intestino. Então, não pode tomar água o dia inteiro ozonizada. Ah, eu quero tomar água o dia inteiro que eu vou ficar bem. Não vai. 2 copos, eu indico começar sempre com menos. Começa com um copo, observa o organismo. Tudo é observação do organismo. Nós temos que ter esse autocuidado. Maravilha. A mata fungo de unha, mata, ou coloca o spa, mãos e pés e o ozônio, tu mata todo fungo de unha. A Socorro, a pessoa lá de Maceió desistiu de fazer pergunta? Então, esse fungo aí, essa minha paciente lá, que é terapeuta, ela ainda falou: Ah, você acredita que meus fungos das unhas, que ela tinha todas as unhas cheias de fungo? Falou: Tá sumindo? A gente vê, tem gente que tem fungo de estimação, né? Tem E fungo há fungo, muitos gente, anos. fungo é algo Eu, muito sério. eu fungo há muitos anos e não sai. Aí começa a sumir e fica até triste. Ô, cadê meu funguinho aqui? É, pois é. Então, assim, Ah, alguém tinha. Aqui, ó, a dona Hilda levantou a mão, tá de câmera aberta. E aí vamos liberar. Depois a doutora Lília também para descansar. Dona Hilda, coloca desativar mudo. Ou aqui, ó, peraí. Vou lhe colocar. Coloca para. Ali embaixo tem um áudio. Desativa, coloca em áudio o microfonezinho ali que vai dar certo para você desativar e poder liberar o seu microfone, tá? Ana Hilda. Dona Hilda desistiu? Alguém? Alguém tem outra pergunta? Aproveita, gente. o pessoal já está cansado aí. Tá cansado, né? São 9h40 já. Mami, aqui, Andréia. Eu vou fazer uma pergunta então, Daniel. Lília, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui e sua participação, que sempre fortalece a todos nós. E quando a gente diz assim que o ozônio sanitiza, né, o ambiente,
mas digamos o seguinte, que eu me contaminei. Eu estive num lugar e fui contaminada com um vírus aí, uma gripe, alguma coisa. Quando eu chego em casa e faço uso do gerador de ozônio, ele pode. Qual que é o efeito? Ele vai impedir que desenvolva, vai baixar essa carga viral? Como que ele Ele pode vai beneficiar baixando, uma pessoa que já contaminou? ele vai baixando a carga viral, porque, por exemplo, eu fui no teatro domingo, tive contato com muitas pessoas, e eu uso ozônio todo dia à noite. Mas agora está um surto aí de H1N1 e outros tipos de vírus aí, né? E aí eu amanheci segunda-feira, no domingo eu até não usei o Ozox, porque eu não estava, eu tinha emprestado ele aqui. E aí eu falei, segunda-feira amanheci com febre. Eu falei, ai, gente, e agora, né? Falei, vou ficar o dia inteiro no quarto com o Ozox. Aí fiquei o dia todo. Então hoje eu já estou sem gripe. Um vírus H1N1, gente, se prolonga até assim 10 dias, às vezes a pessoa vai evoluir para um antibiótico e tudo. Olha, eu estou praticamente sem sintoma. Tenho uma leve rouquidão, mas eu não estou com falta de ar, eu não estou com mais febre. Minha febre hoje de manhã já não tive. Então ele vai reduzir mesmo que você se contamine, porque a gente não vai ficar imune a tudo. Por isso que as pessoas falam, o ozônio vai esterilizar o ar. Não, ele vai esterilizar naquele momento ali, mas ele não esteriliza o ar o dia inteiro. Na rua. Ele vai- E nem vai te Uhum. proteger, assim. Claro que se você tiver com um sistema imune melhor, você vai pegar menos gripe, mas a gente não vive num mundo assim, as mil maravilhas, né? A gente tem estresse, a gente desequilíbrio emocional, aí estresse baixa a imunidade, e uma hora ou outra você pega alguma coisa, não tem como. Só se você fizer um treinamento muito grande. Uhum. Obrigada, Ei, Lívia. É isso. Mas Lilia, ele vai reduzir o tempo, entendeu? Lilia, tem mais duas pessoas, pode ser? Pode ser. Então tá, Cabral e o Claudião. Cabral, vou colocar como anfitrião, aí tu pode liberar o teu microfone, tá? Pode liberar, Cabral. Oi, doutora Lilian, eu tenho uma dúvida, que eu tenho duas situações que estão acontecendo comigo quando eu vendo o aparelho, e aí o que acontece? A pessoa diz que o cheiro incomoda, ela tem como é que eu posso dizer assim, uma repulsa do cheiro. O marido usa normalmente e ela não consegue usar. Liga ali na sala, meu Deus, aquilo fica uma coisa muito forte. Até tentei argumentar com ela que essa sensibilidade pode ser até devido a alguma enfermidade que ela tem, que está ali embutido, alguma coisa assim. Mas eu gostaria de ouvir você, se já teve algum caso, como é que seria o procedimento correto nessa situação, quando a pessoa tem, assim, uma certa reação ao cheiro, né? Muito Então, forte. provavelmente ela pode ter assim, um pouco mais de toxinas no corpo, pode aumentar essa sensibilidade ao cheiro. E outro Hidratação. fator que pode acontecer é que se a pessoa, se tiver um ambiente muito seco, ela pode também piorar essa sensibilidade. Então, orienta a pessoa a hidratar o nariz com óleo e iniciar aos poucos, porque o ozônio, não só o ozônio, qualquer cheiro, ele vai saturando os receptores. E Ah, depois de um tempo você não sente. Hoje eu não certo. sinto o cheiro do ozônio no quarto, por exemplo. Isso aí eu trabalhei na época de residência, trabalhei num lixão. E no início eu falava com a professora assim, preceptora, eu não aguento, não vou vir trabalhar mais. Falou, você vai trabalhar, vai acostumar. Você me fala daqui a um mês. Um mês depois eu nem senti o cheiro daquele lixão, que era em frente ao posto de saúde. Certo. Então, para você ver assim como que as nossas papilas aí olfativas vão sendo saturadas, esses receptores, né? Sim. E você passa a não sentir. Então, orienta ela a usar 5 minutos,
uma semana, 10 minutos, na outra semana. E vai aos poucos. Quem comprou o aparelho não precisa ter pressa de chegar na dose máxima. Vai Certo, aos certo. pouquinhos. Tá. A senhora me permite utilizar essa sua informação aqui? Eu acabei de gravar no outro celular para mandar para ela. Sim, claro. Tá. Então eu vou fazer isso porque aí eu vou, digamos assim, é uma informação de alguém que tem uma bagagem diferente do conhecimento da gente, né? E ao mesmo tempo, obviamente, ela vai ter isso aí como uma orientação. Gostei desse termo aí de a pessoa fazer um pouquinho, até eu disse para ela, bota 15 minutos e desliga. Mas assim, começa aos pouquinhos, né? Então tá certo, vai se acostumando. E gostei da sua expressão, saturando os receptores. É uma coisa Os importante para mim. olfativos. Tá certo? Olfativos. Obrigado, viu? Ô, Irineu, Nada. Diga. eu tenho mais uma dica assim que eu já tive esse problema do cheiro quando eu peguei dengue, cara, que se ligasse na sala, eu estivesse no quarto, eu não aguentava. Só que aí o que que acontecia, cara? Eu ia lá e tomava um copo de água, passava na hora, cara, na hora. Perfeito. Então, a hidratação é importantíssima, cara, para quem tem esse Boa problema. dica, cara. Boa dica. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso. É. Tá certo. Muito obrigado, Valeu, Pedro. valeu, Claudio, valeu, Irineu. Agora o Claudião. Valeu. E aí, vamos encerrar, porque senão, se deixar, vocês são tagarela, né? Vocês vão alugar a doutora Lília para sempre aqui. Fala, Claudião! Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Parabéns pela Oi, excelente live Cláudio. apresentação. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Lília. Eu descobri aqui, eu não sabia, tá? Eu fazendo o teste aqui, descobri que você ozonizar a água, ela eleva o pH, certo? Eu queria saber, porque eu ozonizei uma água de manhã e coloquei o reagente, ela elevou o pH. E até meio-dia, né? Depois eu joguei fora a água. A água ainda estava com o pH elevado. Eu queria saber se ela continua sendo ozonizada o dia todo, ou quantas horas ela fica ozonizada, para a gente estar usando. Não, para você tomar como água ozonizada, para você ingerir o ozônio, é no máximo 10 minutos. Se for com uma concentração maior de ozônio para você usar, igual a gente usa os aparelhos medicinais, ela pode durar até 12 horas. Agora, ela pode mudar o pH e aí quanto tempo fica, eu não sei te responder. Maravilha. Vai depender muito da qualidade da água, da temperatura da água. Tem vários Para fatores que você podem. tomar, a indicação são 10 minutos Isso, após. isso aí. Rapaz. Daniel, Doutora Lília, muito. Certo, Claudião, isso? você já fez já o teste, Daniel, de elevação de pH ou não? Eu vi hoje, cara, isso aí. Eu vi um vídeo sobre isso aí hoje. Eu não fiz o teste, mas eu vi um vídeo hoje. Ó, esse copo aqui, ó, é água da torneira. Eu vou fazer aqui para vocês verem rapidinho aqui, ó. Ela vai dar o pH mais ou menos 6, por quê? Porque a água tem componente químico da rua, né? Sim. Mas ela pode ser uma água ácida, o pH 5, que ela dando 6. Eu ozonizei ela ali 5 minutos, ela ficou com o pH 8. Já. Como é que é? Peraí. Fala de novo aí. Mostra para nós. Essa água é da rua, ela tá com pH 6 porque ela tem componente químico, que leva o pH também, certo? Sim. Aí eu peguei a mesma água, ozonizei 5 minutos, coloquei o mesmo reagente, ela levou o pH e tá com pH 8, Caramba, cara. Interessante. certo? Ó, esse é o reagente químico, Sim. reagente E, pH, e certo? o Claudião, e o que que isso muda na saúde? A água alcalina já é top, né? Agora a ozonizada, você tá doido. Como eu tomo um copo d'água à noite, antes de dormir, a minha noite é totalmente diferente. Muda totalmente meu sono, meu descanso e, cara, não tem, é diferente, tá? Que maravilha. A Top. gente toma muito, a gente come muita coisa que aumenta, né, o pH Sim, parece que ela do faz uma corpo. digestão assim no seu organismo, cara, e parece que ela deixa você leve, entendeu? Você dorme assim mais gostoso, mais você acorda assim
com o corpo leve, e como que você descansou 3 dias. Maravilha. Show de bola, Claudião. Obrigado, Claudião. Gente, muito obrigado a todos. Doutora Lília, muito obrigado. Um beijão para vocês aí. Beijo para o Marcel também. Obrigada. Obrigado pela atenção. De pronto, tu já nos atendeu, já te colocou à disposição, mesmo aí te recuperando de uma gripe, né? Então, só gratidão, gratidão a todo mundo. Quase 100 pessoas ainda na live. Quase 2 horas de live, gente. Né? Quando o assunto é bom, quando o assunto é bom, passa rapidinho, né? Se a gente assistir, né? Vamos assistir as lives, porque sempre estamos aprendendo. Olha uma informação maravilhosa que a gente recebeu. Não é? Eu não tinha essa informação. Agora vamos pesquisar, mas assim, é todo dia aprendendo, então isso aí nos motiva a caminhar, não é? É isso aí, maravilha, maravilha. Então, muito obrigado, gente. Quem ainda não é distribuidor, vocês são muito bem-vindos. Vem para esse mutirão de super-heróis, de pessoas que querem levar saúde para as outras pessoas. Pode ter certeza que nesse momento tem uma pessoa próximo de ti, assim, ó, como eu queria conhecer uma solução para o que eu tenho, né? Seja qual for o problema, seja financeiro, seja de saúde, uma ferida, não sei o que for, a gente tem uma coisa que é poderosíssima nas mãos. Somos responsáveis por levar essa mensagem para as pessoas e vocês são muito bem-vindos no nosso time. A gente quer, não importa que rede que tu tá, quem é o teu patrocinador, para nós não importa isso. A gente só quer ter mais pessoas falando sobre o que vocês acabaram de ver aqui. Muito obrigado. Daniel, só uma perguntinha com relação à live. Ela está sendo gravada, né? Está sendo gravada, né? Isso, só para mim saber, eu nunca fiz isso. Essa live eu posso mandar para uma pessoa que eu pretendo angariar, trazer para o negócio, a live inteira? Tu só não pode como deve. Ah, que legal. Vou falar agora, você deve fazer isso, todo mundo. Tá? Isso aí, Gente, show de bola. Muito obrigado, obrigado a todos. Sejam muito bem-vindos. Aproveitem a Osóx. Estamos no começo de uma coisa que vai ser gigante. Esse é um momento histórico na vida de todos nós aqui. Aproveita. Deixa eu fazer só uma coisa aqui, só um pouquinho. Não saiam ainda que eu vou fazer uma coisa que é legal. Espera aí. Libera aí. Espera aí. Palavra Agora mágica. sim, microfones liberados. 5 segundinhos. Viva melhor! Viva Brasil!